O Border Collie recusou-se a entrar no quarto. Quando Marina viu o que estava a acontecer com a sua filha de 1 ano, o seu coração quase parou. Durante semanas, pensaram que o cão estava apenas a ser estranho, assustado por uma luz azul. Mas numa noite, quando a comportamentalista trouxe um leitor de EMF, a verdade veio à superfície. O que descobriram era tão chocante que mudou as suas vidas para sempre. Antes de continuar, não se esqueçam de dar like, partilhar e subscrever para não perderem mais nenhuma história comovente como esta. Marina Carvalho nunca imaginou que a maternidade pudesse ser tão exaustiva. Mas não era a pequena Sofia que a estava a destruir. Era Thor. O Border Collie de 3 anos, que sempre fora o companheiro inseparável da bebé, a sua sombra peluda e protetora, tinha-se transformado num enigma angustiante. Começou 3 dias depois de instalarem um novo monitor inteligente no quarto da Sofia. Um dispositivo de última geração, com câmara de alta definição, sensor de movimento e aquela luz azul suave que pulsava constantemente, prometendo segurança e tranquilidade. Custara uma fortuna, mas para Marina e o marido, Ricardo, nada era demasiado caro quando se tratava da sua filha. Na primeira manhã, Thor aproximou-se da porta do quarto como sempre fazia. Mas parou. Simplesmente parou na soleira, as orelhas achatadas contra a cabeça, o corpo rígido. Um gemido baixo e agudo escapou da sua garganta. Thor, vem cá, menino, chamou Marina com Sofia nos braços. Vem dar bom dia à tua amiga. O cão recuou. 2 passos para trás, os olhos fixos não na bebé, mas na prateleira onde o monitor brilhava com aquela luz azul hipnótica. Que raio se passa contigo? Ricardo apareceu no corredor já atrasado para o trabalho. Nunca o vi assim. Deve ser o monitor, disse Marina, tentando soar confiante. Sabes como os cães são com tecnologia nova? Vai habituar-se. Mas Thor não se habituou. Nos dias seguintes, a situação piorou. O cão recusava-se terminantemente a entrar no quarto. Sentava-se na porta, tremendo, gemendo, os olhos vidrados fixos naquele ponto específico da prateleira. Quando Marina tentava empurrá-lo para dentro, ele resistia com uma força desesperada, as unhas a arranhar o chão de madeira, o corpo inteiro a tremer como se estivesse em agonia. Isto está a ficar ridículo, explodiu Ricardo numa noite, depois de mais 1 hora a tentar acalmar Thor. O cão tinha começado a ladrar às 3 da manhã, um ladrar frenético e angustiado direcionado à porta fechada do quarto da Sofia. Não consigo dormir, não consigo pensar. Talvez devêssemos. Devêssemos o quê? Marina virou-se para ele, os olhos inchados de cansaço. Livrar-me-nos dele? É isso que estás a sugerir? Não, mas precisamos de fazer alguma coisa. Isto não é normal. As noites transformaram-se num campo de batalha. Thor recusava-se a dormir, montando guarda na porta do quarto, gemendo incessantemente. Marina e Ricardo alternavam entre a frustração e a preocupação, os nervos em frangalhos, as discussões cada vez mais frequentes. É só uma luz azul, gritou Marina uma noite, a voz quebrada pela exaustão. Como é que um cão pode ficar assim por causa de uma maldita luz? Mas no fundo dos seus olhos ocos, algo mais escuro começava a crescer. E se Thor estivesse doente, e se precisassem de o afastar da Sofia? O pensamento era insuportável, mas a realidade estava a tornar-se insustentável. Foi a vizinha, Dona Amélia, que sugeriu a comportamentalista. Conheço uma mulher excelente, Dra. Helena Fonseca. Trabalha com casos difíceis. Se alguém pode ajudar, é ela. Dra. Helena chegou numa tarde de quinta-feira, uma mulher de 50 anos com olhos penetrantes e uma mala de ferramentas que parecia pertencer a um técnico de eletrônica, não a uma especialista em comportamento animal. Thor reagiu à sua presença com um misto de alívio e desespero ainda maior. Aproximou-se dela, pressionou o focinho contra a sua mão, depois correu de volta para a porta do quarto, gemendo, implorando. Interessante, murmurou Dra. Helena, observando. Não é medo comum, é específico, direcionado. Pensamos que é o monitor, explicou Marina, a voz cansada. Aquela luz azul. Mas parece tão absurdo. Posso ver o quarto? Marina abriu a porta. Thor não entrou, mas intensificou os gemidos, quase uivos agora, um som que fazia o sangue gelar. Dra. Helena entrou lentamente, os olhos a percorrer cada centímetro do espaço. Parou em frente à prateleira onde o monitor pulsava suavemente. Sofia dormia tranquilamente no berço, alheia a tudo. Posso? Perguntou, apontando para sua mala. Claro. O que ela tirou não era nada que Marina esperasse. Um dispositivo eletrônico com um ecrã digital e uma antena curta. Leitor de MF, explicou Dra. Helena. Campos eletromagnéticos.
Os cães são incrivelmente sensíveis a frequências que os humanos não conseguem detectar. Aproximou o aparelho do monitor. O ecrã explodiu em números vermelhos. Um som agudo e irregular começou a emitir do leitor, cada vez mais alto, mais frenético. Meu Deus! Sussurrou Dr. Helena, o rosto empalidecendo. Isto não pode estar certo. O que é? O que está a acontecer? Marina sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. Este monitor está avariado. Está a emitir um pulso elétrico constante de alta frequência. Para nós é imperceptível. Mas para um cão, ela olhou para Thor, que agora tremia violentamente na porta. É como ter uma sirene a tocar diretamente no cérebro, constantemente, sem parar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas a Sofia. Marina mal conseguia formar as palavras. Ela está bem. Não mostra sinais de... Ainda, interrompeu Dr. Helena, a voz grave. As crianças pequenas são mais vulneráveis à radiação eletromagnética do que os adultos. O cérebro dela ainda está em desenvolvimento. Exposição prolongada a este tipo de pulso. Ela não terminou a frase. Não precisava. Ricardo apareceu à porta, viu as expressões nos rostos delas, o leitor de NF com os seus números vermelhos alarmantes. Tira isso dali, disse Dr. Helena. Agora. Não toquem diretamente nele, usem uma toalha. As mãos de Ricardo tremiam quando desligou o monitor da corrente. No momento em que o fez, Thor entrou no quarto. Simplesmente entrou como se uma barreira invisível tivesse desaparecido. Aproximou-se do berço, cheirou Sofia delicadamente e, pela primeira vez em semanas, o seu corpo relaxou. Marina caiu de joelhos. As lágrimas vieram sem aviso, soluços profundos que lhe rasgavam o peito. Ele estava a tentar protegê-la, sussurrou. Todo este tempo. E nós... Eu quase pensei em afastá-lo dela. Dr. Helena ajoelhou-se ao lado dela, uma mão firme no seu ombro. Ele sabia. Os animais sabem coisas que nós não conseguimos ver, não conseguimos ouvir. Os instintos deles são mais apurados do que toda a nossa tecnologia. Ricardo pegou no monitor com uma toalha, afastou-o como se fosse uma bomba. E de certa forma era. Quanto tempo? Perguntou ele, a voz rouca. Quanto tempo mais até? Impossível dizer com certeza, respondeu Dr. Helena. Mas dispositivos defeituosos como este têm sido ligados a problemas neurológicos em bebés. Dores de cabeça crônicas, problemas de desenvolvimento, até convulsões. Vocês tiveram muita sorte. Thor deu-vos um aviso que salvou a vossa filha. Naquela noite, depois de Dr. Braestrand, Helena partir com o monitor para análise e potencial processo contra o fabricante, Marina sentou-se no chão do quarto de Sofia. Thor estava deitado ao lado do berço, finalmente em paz, finalmente em casa. Desculpa, sussurrou ela, enterrando o rosto no pelo macio do cão. Desculpa por não ter confiado em ti. Desculpa por ter duvidado. Thor virou a cabeça, lambeu-lhe a face salgada pelas lágrimas. Não havia ressentimento nos seus olhos castanhos, apenas aquela lealdade inabalável que sempre estivera lá, mesmo quando ninguém a reconhecia. Ricardo juntou-se a eles, a mão a acariciar as orelhas de Thor. És um bom rapaz, disse ele, a voz embargada. O melhor rapaz. Salvaste a nossa menina. Nas semanas seguintes, a história espalhou-se. Dona Amélia contou às vizinhas. As vizinhas contaram às amigas. Dr. Helena publicou um artigo sobre o caso. Outros pais começaram a verificar os seus monitores, a prestar atenção aos comportamentos estranhos dos seus animais de estimação. O fabricante do monitor acabou por recolher toda a linha de produtos. Dezenas de dispositivos defeituosos foram encontrados. Ninguém sabia quantas crianças tinham sido expostas, quantos cães tinham tentado avisar sem serem compreendidos. Mas na casa dos Carvalho uma nova ordem estabeleceu-se. Thor voltou a ser a sombra de Sofia, o seu guardião silencioso. E Marina e Ricardo aprenderam uma lição que nunca esqueceriam. Às vezes, a linha entre a segurança e o perigo não é guardada pela tecnologia mais avançada, mas pela intuição mais antiga. O que não conseguimos ver pode ser mortal. O que não conseguimos ouvir pode ser um grito de aviso. E aqueles que amamos, mesmo quando não conseguimos compreendê-los, podem ser os únicos que se interpõem entre nós e o desastre. A confiança, descobriram, não deve ser dada apenas àquilo que brilha e promete proteção. Deve ser dada àqueles que nos amam incondicionalmente, mesmo quando o seu aviso parece irracional, mesmo quando o seu medo parece infundado. Porque às vezes o perigo usa uma luz azul suave e promessas de segurança. E às vezes a salvação vem com 4 patas e um coração que sente o que os nossos sentidos nunca poderiam detectar. Se esta história vos tocou o coração,
vos abriu os olhos para os perigos invisíveis que podem estar nas vossas casas, não se esqueçam de dar like neste vídeo, comentar os vossos pensamentos e subscrever para mais histórias poderosas. Partilhem com amigos e família, porque às vezes aqueles que não conseguem falar são os que têm mais a dizer.